bateu no peito e disse: Deixa comigo, agora essa anistia vai passar. E aí a primeira coisa que disse foi: se eu for eleito presidente, vou perdoar a pena de Bolsonaro. Aí depois deve ter sido advertido pelos bolsonaristas, principalmente pela banca examinadora da família Bolsonaro, que é composta por Bolsonaro, Michele e os filhos. Deve ter sido advertido pela banca. Que história é essa, pai? Depois perdoar? Não, eu quero perdão agora. Quero perdão agora. Não me venha com esse papo de, se eu me eleger presidente, eu perdoo. Não, eu quero perdão agora. Aí o Tarcísio evolui da sua primeira declaração de que eu perdoarei para, olha, temos que perdoar, vamos perdoar. Eu já não acredito mais na justiça. Palavras do Tarcísio, por tudo que eu tenho visto, já não acredito mais nela. Oi, acreditou nela para se eleger governador de São Paulo em 22 e se elegeu. E caso se eleja presidente da República como ele gostaria, vai dizer o que da justiça? Não, agora a justiça está do nosso lado. Oi, a justiça só fica do outro lado quando ela só vira sua inimiga porque ela não faz tudo bonitinho como você quer. E quem disse que o Tarcísio gostaria que realmente o Bolsonaro fosse anistiado? Bolsonaro anistiado, ele continua inelegível. Mas uma anistia que se dê ampla, geral e restrita a Bolsonaro e aos demais golpistas vai fragilizar a decisão tomada antes pelo Tribunal Superior Eleitoral de tornar o Bolsonaro inelegível. Ele está inelegível até 2030. Então, se passar essa anistia ampla, geral e restrita no Congresso, para passar a derrubada da ineligibilidade de Bolsonaro, é como quem vai ali e volta. E se isso acontecer, Bolsonaro está livre, leve e solto e autorizado a se candidatar novamente já em 26. Aí já não Mas, interessa tanto. Aí já não não interessa vai. tanto. Olha, vamos Já ser não realistas. interessa. Uma anistia geral e restrita não passa. Se passar no Congresso, eu não acho que passe. Inclusive, o Alcolumbre, presidente do Senado, está se movimentando para tentar fazer mais uma anistia meia-boca, que pega só os bucha de canhão que invadiram o STF. Isso não interessa ao Bolsonaro. O Bolsonaro está usando essa gente. Se fosse para ter uma anistia só para os bucha de canhão, já tinham até aprovado. Mas o Bolsonaro quer uma para ele, para o filho dele, para o Paulo Figueiredo, para os mentores do golpe. Então, eles só estão usando os bucha de canhão. Mas a única anistia que pode passar é uma meia-boca. A geral e restrita não passa. Se passar, o que eu não apostaria de jeito nenhum, seria obviamente barrada pelo STF. E para não ser barrado no STF, tem que mudar a composição do STF. Só daqui a 8 anos, com o Tarcísio ganha É, duas eleições. mas Então, por deixa eu. 8 anos no mínimo, e eu acredito que o De- Tarcísio também não ganhará uma eleição presidencial, o STF seguirá parecido com essa composição e não vai mudar o entendimento de que é inconstitucional dar indulto para golpista e eles não vão sair da condenação. Não vai acontecer. Os eu não estou cabeças vão dizendo, sair. Guga, Anistia, meia eu não estou boca. dizendo que eu acredito que essa anistia ampla, geral e irrestrita, como o Dudu Tarifaço quer e outros querem, o pai dele, claro, é o maior interessado, eu não estou dizendo que ela vai passar desse jeito, sendo ampla, geral e irrestrita. Nem estou querendo dizer que a anistia meia bomba do Alcolumbre, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, possa passar ou não vá passar. O que eu quero dizer é que, se mesmo não passando, estará criando um discurso para que aí o Tarcísio possa dizer mais adiante: veja, eu tentei de tudo, me arrisquei, fui mal compreendido. Na época que eu disse que não confiava na justiça e na época em que eu defendi a anistia do Bolsonaro, mas defendi, e se perdemos, e se não pudemos, se não foi possível aprovar essa anistia, mas eu estava à frente dela. Tá ouvindo aí, galera Pois é. bolsonarista? Pessoal da extrema direita, tá vendo? E por isso eu sou confiável. Votem em mim.
Isso já está servindo para essa coisa do Tarcísio se apresentar melhor diante da banca examinadora dos bolsonaristas. Agora, se passar essa anistia, se essa anistia beneficiar Bolsonaro, claro que o Supremo Tribunal Federal vai poder derrubá-la, porque já tem jurisprudência para isso. Não pode se anistiar aqueles que tentaram o maior dos crimes previstos na Constituição, que é a derrubada do regime democrático. Não pode, não cabe anistia para isso. Nós, do Supremo, já decidimos isso no caso do deputado Daniel Silveira. Portanto, não foi uma coisa que estamos fabricando agora para derrubar essa anistia, não. Não é possível, em caso de tentativa de golpe, anistia para golpista, ponto. Isso já está estabelecido, está na Constituição, e também nós aqui já decidimos isso mais de uma vez, ou pelo menos uma vez no caso do Daniel Silveira. Pois é, olha, Mas, mas vai continuar esse puxa e encolhe, vai continuar essa confusão, essa polarização que tem diminuído, que vai diminuir ao longo dos tempos ou não, mas que pode diminuir, e aí ela vai ganhar um novo impulso. Isso só interessa aos que querem convulsionar o país e que sempre olha, quiseram. Veja o que diz o Eduardo Bolsonaro hoje numa entrevista à CNN Brasil. Você Solta solucionar ali. isso é em Brasília, né? Não é aqui. E Ó, como o Trump fala de sugestão, é que o primeiro passo para ser dado nesse sentido é a votação de uma lei de anistia. Se nós votarmos a anistia, eu te asseguro, com tranquilidade, a gente vai sentar na mesa. A gente não, porque eu não estaria nessa mesa. Mas quem quer que venha aqui negociar estará sentado numa melhor posição junto ao pessoal do governo Trump, que eu tenho absoluta certeza vai reduzir tarifa, talvez zerar. quer dizer, ele volta a condicionar, agora em nome de Trump, ou da Casa Branca, ou dos arredores da Casa Branca, como se diz, ele volta a condicionar, olha, passa aí a anistia. Quer dizer, antes era suspenda o julgamento, foi o que o Trump disse. Aí o Supremo Tribunal Federal, nem tô aí. Nem tô aí. Aí o Trump começou a aplicar sanções sobre os ministros. Aí agora veio o Dudu e não é. Se passar a anistia, eu garanto que aí o Trump vai suavizar o tarifaço. Tarifaço que ele, Dudu, o embaixador do tarifaço, foi trabalhar por ele junto a Trump. Agora, só, só diga, Hugo. o Eduardo Bolsonaro tá aí batendo no peito, né? Falando, olha, não adianta mandar empresário para cá, que ele está dizendo nesse áudio, né? Nesse vídeo. Não, não adianta mandar empresário vir para cá, contratar lobista para se encontrar com gente ligada ao governo, gente do governo, para se encontrar com político, com senador, com deputado. Não adianta. Façam aí do Brasil que tem que ser feito, que é anistia. Na verdade, ele está dizendo isso porque adianta, sim. E aí, na sequência, ele fala. E eu, inclusive, prevejo que o Trump vai baixar. Ele prevê porque adianta. O que fez o Trump fazer uma lista, criar uma lista de exceção, não foi muito o encontro dos parlamentares que viajaram para lá. Foi exatamente a movimentação dos empresários. Foi conversa de empresário do Brasil com empresário de lá, e os empresários de lá que iam ser afetados pelo tarifaço pressionando. E foi isso. Eu conversando, inclusive, com uma fonte que estava na viagem, que participou dessa viagem, ele falou isso para mim, que 20% essa lista de produtos que foram excluídas do tarifaço se dá 20% a esse movimento político e os outros 80% é graças à movimentação dos empresários, que é o que está acontecendo agora de novo. Isso eu ouvi tem umas 2 semanas de uma pessoa que estava na viagem. Falar, a viagem serve um pouquinho, ao que serve mesmo, é esse movimento. É por isso que o Dudu ficou fazendo esse vídeo, tentando mandar recado, porque ele sabe que isso é ruim para ele e Mas que ele esse se movimento encontrou. vai fazer com que mais produtos acabem tendo a É, tarifa reduzida. E ele está prevendo isso, é graças a esses movimentos dos empresários. mas ele se encontrou também com mais um grupo de empresários hoje, lá em Washington. O Dudu estava, inclusive, com
com um. Como é que se chama essas coisas que põe na gravata? Você que usa gravata, Guga. É um. Lapela, para ouvir, para conversar. Não, não, não para ouvir, para conversar, não. Que você bota é uma joiazinha. Como é? No tempo que eu Ah, usava gravata, um broche. é um broche na lapela, que era um É um broche broche, ali, é um broche. é um broche, né? Não tem, eu acho que tem outro nome. Mas É, enfim, guarnia. com um broche na gravata, o broche com a bandeira dos Estados Unidos, sei lá. Ele estava com também um documento assinado pelo ex-presidente republicano, muito famoso, já morreu, Ronald Reagan, o Reagan, que ele arrematou num leilão. Quer dizer, ele é devoto mesmo, o Dudu é devoto dos Estados Unidos e dos republicanos em particular. Do Partido Democrata, não. Ele veio com desprezo. Mas o Partido Republicano, do Trump, do Reagan, de George Bush no passado, de tantos outros presidentes, do Nixon, que renunciou por causa de uma bandalheira lá, foi o único presidente americano que renunciou por roubalheira, não, por espionagem, espionagem de seus adversários. O Dudu se perfila a essa gente toda. E a esses empresários que ainda estão lá, ainda não voltaram de Washington, ele tem dito, olha, é simples, vocês têm que fazer lobby aqui. Na Casa Branca não é no Brasil, não é em outros lugares, é aqui. Agora vocês têm que levar em conta aí. Tem que passar essa anistia, tem que ser ampla, geral e restrita. O Globo publicou hoje, no seu portal, um dos textos que está em discussão dentro do Congresso, um dos textos desse projeto de anistia. É, e o texto prevê que Bolsonaro fique novamente elegível para a disputa presidencial de 2026 e oferece uma anistia ampla que incluiria, além de Bolsonaro, o Dudu Tarifaço também aí, os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e alvos do Supremo Tribunal Federal em Libera inquéritos até quem tuitou. Quem como o das tuitou. fake news e das milícias digitais, absolve tudo. Libera tudo. Paulo Libera tudo. Figueiredo. Vai embora tudo. Libera tudo, entendeu? Sim, porque anistia, digna desse nome de ampla, geral e restrita, é para Deus e o mundo que cometeram crime. Deus e o mundo e quem mais cometeu crime. É para todo mundo. Isso é que é anistia. Não acho que a gente já teve, entendeu? Quer dizer, é uma anistia pro Bolsonaro, pro Eduardo Bolsonaro, por tudo que fez, talvez, por tudo que venha fazer. Para quem responde investigação ou está sendo investigado ou processado por disseminação de fake news, para as milícias digitais, para Deus e o mundo, como eu Tudo. já disse. Entendeu? Agora, claro que isso aí é um projeto para negociar. Não é que os que apostam nesse projeto tão amplo, geral e restrito acreditam que vai passar assim. Não negocia. Tá, então deixa o pessoal da milícia, não. Mas o essencial é para livrar Bolsonaro e para que ele possa até ser candidato em 2026. Aí seria o sonho do Trump, ter de novo, quem sabe, um Brasil alinhado com os seus objetivos. Quer dizer, que presta continência à bandeira brasileira, que se rende aos interesses dos Estados Unidos. A bandeira brasileira não, a bandeira A bandeira americana, foi isso que eu americana. quis dizer. Bate continência para a bandeira americana.